Olá, meus amigos, muito boa tarde. Chegando aqui com Deixa Eu Te Contar. Como sempre na sexta-feira, e nem é boa tarde, né? É boa noite, depois das 18 horas. E eu quero agradecer o Sicredi, que está conosco também, Grupo Felite e Lojas Quero Quero. Por causa dessas empresas que nós conseguimos levar o nosso trabalho, o nosso programa até vocês e mostrar a gente da nossa terra, mostrar as pessoas que fazem acontecer, as suas histórias. E eu há horas estava querendo convidar uma pessoa para vir aqui, que ele é um vereador, mas acima de tudo ele é um homem da lavoura, um homem do trabalho, que tem as mãos calejadas, que veio do Cabo da Enxada, que é o Deio Crestani, nosso vereador, e também uma pessoa que vem trabalhando muito por Santiago. E nós aqui abrimos os espaços e queremos que ele se manifeste da sua maneira, da sua forma, do seu jeito autêntico, que ele tem conquistado pessoas em Santiago pela sua autenticidade. O Deio não briga com ninguém, ele tem ideias diferentes, mas não precisa xingar ninguém, e é isso que eu estou gostando muito dessa Câmara, ideias que precisam ter, mas dentro da divergência, mas sem agressão, sem esse radicalismo. Então, muito boa noite, vamos conversar com o Deio. Eu já agradeço de antemão o Deio, porque o dia que ele não fala na tribuna da Câmara, eu fico triste, que eu gosto quando ele diz assim, essa gente, agora estão querendo brigar com o Deio é isso, daí é aquilo, que eu fui no encontro da direita, mas eu carrego um partido e eu luto pelos miseráveis dos bairros, porque eu sou um dedo destroncado. Esse linguajar dele me encanta. Muito. Porque meus pais eram lá da colônia e eu gosto da linguagem simples, da linguagem direta. Então, eu admiro muito o cara e o cara está aqui, ó. E fui eu que pedi. Vem de chapéu. Deio, boa noite. Como é que tu tá? Boa noite. Estamos aqui, gente. Olha, ele falou que eu digo gente. Gente, como é que é? Como é que tu diz assim, eu luto pelos miseráveis dos bairros e se tiver que pegar um avião amanhã eu pego e vou a Brasília e aí dou jeito. É isso aí, pessoal. E você sabe que o Deio é isso aí mesmo. Quem me conhece no interior... Esse gaúcho velho aqui não é brincadeira, esse aqui é das mãos calejadas, se criou pisando em cima da bosta de vaca para ir buscar os terneiros de manhã cedo para minha mãe tirar leite. Esse é o Deio. Mas Deio, as crianças antigamente, quando iam para a escola, uma geada braba, iam de tamanquinho. Eu já ouvi essa história, tirava os pés do tamanco e colocavam no esterco do gado para ver se descongelavam. Eu passei por isso, te digo de fonte segura. A gente não tinha nem calçado para botar, ou saía de pé descalço e tocava, às vezes levantavam a vaca para botar os pés para esquentar, ela estava deitada e quando também tinha esteiro que botava os pés dentro. Isso, meus tios, meus pais. A família Crestani, você é da Lenogari também, mas predomina o Crestani. O Crestani é da Itália, origem da Itália. Há poucos dias vocês fizeram um encontro muito lindo, né? Uma italianada, né? Sabe o que eu achei interessante? Vocês são muito parecidos. Tu olha na foto que saiu no Expresso, iguaizinhos, né? Pois é, isso aí vem de uma família assim, ó. Nós temos em 13 irmãos. A minha mãe e meu pai acolheram todo mundo. Quem conhece a história do Virgílio da Oliva sabe, e sabe dar o valor para isso. Tem gente conhecida nossa que conhece dessa luta aí, ó. A minha mãe sempre lutando pelo outro. Quantas vezes nós saímos de madrugada para ir servir alguém, o Beraldo Correia Machado. Um dia de um temporal muito grande, eu atravessei matos, porque a minha mãe tinha marcado uma consulta para levar ele em Santa Maria. E tinha que levar, porque senão ele não ia ir. E eu cruzei um mato, dá 1,5 km, 2 km, e com aquele temporal eu não tinha luz. E eu fui a estrada inteira enxergando pelos relâmpagos que deu. Não precisei errar uma picada daquelas. Mas que noite braba, né? Ah, foi um horror. Mas tu não tinha medo da assombração? Não, mas chegou a hora dele embarcar no ônibus e ali nós estávamos com ele. Tá, mas eu quando era criança eu tinha muito medo da assombração. As pessoas se juntavam para contar a história da assombração e a gente passar uma picada de mato eu não ia. Pois é. E aí eu tenho que dizer para vocês,
por meio desse intermédio, é um rapaz simples, o Beraldo, criou uma família, nós ia com esses encontros que nós tínhamos das famílias, e ele era de uma família simples, e vou dizer, criou todos os filhos no sacrifício, na enxada, no braço, e aí deu esse problema com ele e nós ajudamos ele. Então eu tenho que dizer assim, e para mim é uma honra. E fiz uma letra para ele, que um dia tu vai divulgar. Ah, é? Beraldo Machado. Então, eu te dizer assim, e eu sou escritor também, temos várias letras. Olha só. E... Como é que era o teu slogan de campanha? Tu não tinha uma música? Tinha. Como é que era a música? Agora me fugiu. É o Deio, volta no Deio, como é que é? Deio, Deio a voz do povo. Essa música ali, ó, foi feita, mas essa música quem fez para mim foi o Romário. Ah, o Romário. O Romário e a Daiane. Sim, o Romário, meu amigo, já cantei com ele. Ele, esse tempo atrás, ele tocou na nossa festa. Para mim, um dos melhores artistas, um dos melhores acordeonistas do sul do estado. O Romário só está em Santiago porque ele quer. Porque ele poderia, ainda bem que está aqui, mas poderia estar em qualquer banda do Brasil. E ele disse para mim, o meu tio Deio está concorrendo, ele falou, né? Aí eu disse, olha, vamos lá então, e a gente acaba conhecendo. Mas você falava do interior, da lida braba, da lida difícil, que esse nosso povo passou. As famílias de quase todos aqui na região passaram. Você acha que melhorou um pouco a situação? Hoje, quem tem uma lavoura, quem mora no campo, tá menos difícil, a luz chegou para todos, a internet. Você acha que para o homem do campo está melhor? Eu estou falando da agricultura familiar, né, que é a nossa origem, a minha também. Sim, eu vou te dizer assim, falando em agricultura familiar e de luz para todos. Nós se criamos com uma velhinha, quando tinha, e a maior parte das vezes era um candeeiro. O lampião. E puxando água numas latas, nas costas, 400 metros de distância para puxar essa água. Quando veio esse governo, por isso que eu digo assim, eu honro o governo que nós temos, porque esse trabalhou e ajudou o pobre, e ajudou quem era pobre e hoje está rico. E hoje tem muita gente que está rico e desfaz do governo. Então eu digo para você assim, esse governo fez muito por nós. A casa que eu moro veio do Minha Casa Minha Vida. Eu tenho uma agroindústria lá que veio do governo. A região que tem ali por perto, casas e mais casas, tudo pelo governo Lula. Eu criei meus filhos dentro da Bonato, trazendo mandioca, leite, salada, mel, banha, queijo, carneava porco, fazia morcilha. A minha luta foi assim, e o povo de Santiago me conhece e sabe que eu estou falando a verdade. Eu saía vendendo pelo Alto da Boa Vista, ia fazendo a volta e ia terminar na Bonato. Quando eu chegava lá, o que sobrava, se eu não vendia, eu dava. E o pessoal sabe disso. E ajudei muita gente e sigo ajudando. E a minha meta é essa aí, eu quero ajudar o povo. Então tem gente que me confunde. E eu precisei chegar aqui perto do João Lemes hoje para mostrar que o meu coração é esse. E se eu falar para Santiago, é sincero. Não tem nada que eu falo que não for sincero. Por isso que eu digo assim, eu entrei na política, mas não é para ganhar dinheiro, é para poder ajudar o mais necessitado. Que palavras bonitas. Mas eu me lembro, você andava lá esses dias carregando, limpando num caminhão. Eu disse, mas onde é que tu tem tanta energia, né? E eu vejo que tu está muito feliz. A ideia de concorrer a vereador, hoje eleito, porque o PT estava sem bancada na Câmara há muito tempo. Acho que depois do Bueno veio o Marionzinho, e aí o PT não tinha ninguém. E agora apareceu o Deio. Aí eu penso assim, o dia que tu pensou assim, ou alguém te convidou, tu pensou, já pensava há mais tempo em ser candidato? Não, eu não tinha interesse nenhum em ser candidato. Mas como nessa pandemia nós ajudamos, eu e meu amigo Jean, com um projeto sem diploma, que isso veio da minha cabeça para nós montar um projeto sem diploma. Ele não tinha necessidade, ele não tinha possibilidade, faltavam as coisas para ele e para mim também. E nós conseguimos
passar a pandemia entregando 12 cestas básicas por semana. Ele vendia os ferros velhos, arrecadava, juntava, e nós fazíamos o troco para chegar lá a sexta-feira santa, a sexta-feira, os domingos, e entregar as cestas básicas. Cansemos, e temos foto, temos testemunha, eu e meus filhos, ele com um caminhãozinho, comprar mandiocal inteiro, 500, 600 quilos de mandioca, encher um caminhão de mandioca e sair distribuir nos bairros. Isso aqui nós fizemos tudo nessa pandemia. E isso aqui o povo, a maioria sabe, mas tem muita gente que não sabe. Então eu quero mostrar isso, que esse vereador daí que está aí lutando pelo povo é de verdade, não é brincadeira. Esses dias eu vi um vídeo teu e até republiquei que tu fez uma façanha. Por que para mim é façanha? Porque eu não acredito que tu tenha ido em Brasília só na vida passada. Mas agora, nessa vida atual, eu acredito que tenha sido a primeira vez que tu tenha ido. Não foi a primeira vez? Foi a primeira vez. Tá bem. E como é que tu chegou lá e teve toda essa desenvoltura? E aí tu levou esse chapéu para colocar na cabeça do Lula, colocou na cabeça do Paim e sentou numa mesa lá e discursou. Você sabia, Dé, e sabe muito melhor do que eu, que muitas pessoas às vezes chegam num lugar assim, não falam, ficam tímidas. Aí você chegou, colocou teu chapelão, sentou lá e naquele vídeo a gente vê as pessoas boquiabertas olhando para ti. Mas de onde é que saiu esse gringo? De onde é que saiu esse colono? Te falo de fonte segura. Isso são inspiração divina. Isso aqui nós vemos de uma família assim que a minha mãe sempre me sacudia. E eu tenho uma missão. Porque quando eu fui batalhador, trabalhei com carvão 22 anos. Trabalhei com lenha, cheguei a lascar 10 mil lascas de lenha por dia, para poder sustentar minha família. Então eu digo para você assim, ó, e quando eu estava levantando para cima, eu levava uma rasteira e ficava no chão de novo. E nunca desisti, e lutei, e eu tentava ser mais, e não. Ele me dizia assim, ó, não é isso que eu quero para ti. E aí chegou o ponto que eu cheguei e eu tenho uma missão a cumprir. E essa missão, agora, como o Jean, que o senhor falou, de como é que eu fui ser político, o Jean mesmo, pelo intermédio do que nós temos, do nosso trabalho que nós temos feito, eles me insistiram para que eu fosse vereador. O Ronaldo, o Jean e o Renan Silveira. O Renan é um dos carapetistas mais fortes. E acreditou em mim e hoje temos aí vereador. E conte mais lá de Brasília. Aí você conseguiu umas emendas, conseguiu um dinheiro para Santiago, conheceu um cara lá que eu gosto muito, já esteve num congresso nosso, que é o senador Paim. Ele sempre foi muito firme, muito lutador pelas classes necessitadas, pelas diferenças, cara muito inteligente, e já ajudou muito o nosso Rio Grande. E você conseguiu lá falar com o Paim, então? Consegui falar com ele, consegui entrar em todos os gabinetes que tem lá. Uhum. Agora eu vou falar do Adão Preto. Certo. E tive falando com o Edgar Preto lá também. Uhum. E o nosso deputado Bongás, que nos apoiaram para essa viagem. O Adão fez essa... Como é que se chama? Essa caravana. As caravanas. Nós fomos numa caravana para Brasília. Certo. E chegamos lá, eu e meu assessor, sem a gente saber nada. E eles largaram nós lá e te viram, só davam o endereço e nós tivemos que se virar. E tu não pensou assim, tô no mato sem cachorro? Pois é. E com esse meu chapéu de paia e o pai velho lá em cima, eu digo, vamos em luta. E eu chegava, na reunião que nós tivemos, eu arranquei aplauso de todo mundo lá, ó. E no último dia que nós íamos embora, nós estávamos numa reunião na Conab, que eu estou lutando sempre pela agricultura familiar. Que o Edgar Preto trabalha muito, o Edgar Preto, é o presidente. Isso, e ele estava junto lá. Para o Edgar Preto eu entreguei meu chapéu de palha para que ele entregasse para o Lula, para que o Lula enxergasse esse povo do Rio Grande do Sul, que vem sofrendo por 5 anos de seca, e agora essa enchente grande que deu para nós. E aí, olha, eu vou dizer assim, ó, com tanta fé, com tanta força, o pessoal
estavam conversando, mas quando eu abria o peito, é desse jeito, assim, ó, essa simplicidade, essa honestidade e essa vontade de ajudar. Que coisa bacana. Sabe, Déio, esses dias eu falei de ti na internet. Brinquei que tu foi lá num encontro de direita, depois eu falei outras coisas, é o jornalismo nosso. E algumas pessoas me botaram a boca, né? É que você viu, tá falando do Déio, o Déio é um cara legal, como te defenderam, né? Eu estava muito feliz com aquilo. Você se incomoda quando a gente faz uma crítica, uma brincadeira, um desenho teu, sem ofensas, claro, né? Você se incomoda com isso? Como é que você recebe? Você não era vereador, agora você é vereador. Quando vem falar para ti, o jornal está te batendo, a internet lá falando mal do Déio, o que você pensa sobre isso? Se eu te disser assim, ó, que isso aí só me engrandece, porque eu vou dizer para vocês, eu não tenho estudo, mas eu tenho mundo. Eu fui um homem que eu fui em Santo Antônio da Patrulha, eu trabalhei em Porto Alegre, eu trabalhei em Bento Gonçalves, eu vendi rapadura de porta em porta. Então eu digo para você assim, ó, eu tenho mundo, e esse mundo me faz ser forte e conhecer. Então por isso que eu digo para você assim, ó, não vão pensar porque eu sou meio analfabeto, que eu tu não diz tenho, assim, eu sou um dedo destroncado. Que o meu... Eu gosto quando tu diz assim, eu sou um dedo destroncado. o meu diploma é o meu chapéu. Mas essa é a melhor formação. Então você não tem problema se eu disser assim, por exemplo, e vou dizer uma coisa para você, Déio, eu sou uma pessoa que não tive estudo, eu só tive a 3ª série incompleta, mas bem completa mesmo. Mas eu li muito Sócrates, Aristóteles, aliás, o Sócrates, mas eu vi foi jogo dele pela televisão. As pessoas sempre brincaram, mexeram com o Lula, ele nunca ficou bravo. Isso é interessante, isso é grandeza das pessoas. Mas, sem brincadeira, vamos falar agora uma coisa bem séria. Na semana passada, você falou de um projeto teu, de um dos tantos projetos que você tem. Você fala no lixo, você fala da alegria que você diz de ter a união dos vereadores, de sentar, tomar chimarrão, debater, conversar com o prefeito. Aliás, eu estive lá no prefeito falando com o nosso querido Marcelo Peru, e ele só te elogiou, se tu é uma pessoa realmente tem um carisma muito grande, um coração muito grande, e falou bastante com ele lá, e ele gostou muito dos teus projetos. Mas o projeto que você lançou na Câmara é o projeto que você falou bastante, Cabeça Pensante. Queria que tu explicasse para nós qual é a tua ideia com esse projeto. O que você pretende com esse projeto? Cabeça Pensante, gente, olha, eu gosto, esse é o teu bordão. Gente, eu digo assim, ó, cabeça pensante. O nosso prefeito, ele traz milhares de problemas para ele. E ele tem que assinar tudo aqueles papéis. Eu vi lá esse dia que eu fui lá falar com ele, e cada minuto chegava um papel para ele assinar, e era carimbo e assinando, e carimbo e assinando. Eu disse para ele, prefeito, nós temos que ter cabeças pensantes. Nós temos que ter cabeças pensantes na saúde, porque eu cheguei e dei um grito na saúde. Tinha coisas trancadas na saúde. E fomos atrás de verba. E lutei com nossos vereadores juntos. Vamos se unir para nós trabalhar pelo nosso município. Hoje já entrou muito dinheiro, que talvez muitos anos não entrou tanto dinheiro para a prefeitura, para a saúde e para a infraestrutura, para muita outra coisa. E o que está por vir, vocês não têm ideia. O que, por exemplo? Adianta para nós? Conta. Olha, eu tive lá com o negócio do PAC, que eu briguei com o prefeito, eu briguei com os meus amigos vereadores, para que me ajudassem, para que eu levasse os projetos para Brasília, e eu batia na mesa e me ajudam, e faltava um dia para ir para lá, e o prefeito me arrumou umas emendas para me levar lá pelo PAC. Os projetos pedidos. Os projetos. E aí foi aonde nós batalhamos, e eu lutei, e falei com o Paim, e fui em todas as secretarias, e hoje eu tenho uma pasta que eu trouxe de lá que explica tudo o que foi feito por Santiago, pelo Rio Grande do Sul, pelo governo federal. Então eu tenho tudo isso aí comigo ali, ó, tá ali. Então nós temos muita coisa para mostrar e muita coisa para trazer. E tu queria que essas pessoas te ajudassem, que debatessem, que vissem as necessidades, é isso?
Esse negócio do cabeça pensante que eu digo para vocês é assim, ó. Se nós temos um problema para resolver e um puxa para um lado, outro puxa para outro, um faz uma partezinha, outro faz outra partezinha e chega no fim e ninguém resolve nada. E é o que acontece na maioria das coisas. Aliás, com o nosso país, né? Até com o nosso país. Então eu digo assim, se a gente sentar junto e dizer assim, ó, nós temos o problema da saúde. Então vamos ver qual é o problema que tem a saúde. Vamos resolver esse problema da saúde. Nós temos que resolver o problema. Ó, está faltando dinheiro, ou o posto de saúde não está funcionando direito, ou o nosso hospital está atendendo errado, o nosso pronto-socorro não está atendendo. Foi aonde que eu mexi e eu digo para vocês que eu consegui muita coisa. Hoje o Eldro Machado foi o cara da Secretaria de Saúde que ajudou muito. A gente se ajuda também. E eles conseguiram mais uma coisa, por intermédio de eu falar que esse pessoal do interior, agora eu vou voltar a falar do projeto e falar do interior. Esse pessoal do interior, eles têm as propriedades, mas nessas propriedades eles plantam feijão, que seria de plantar milho. Eles plantam abóbora, se seria de plantar arroz. Então, que a Emater se prontificasse e fosse fazer projeto nas propriedades para que as pessoas botassem aquele tipo de cultura que se adequa naquela propriedade. Entendi. E hoje eu já fiquei sabendo, por isso que eu digo, cabeças pensantes, e o pessoal está pegando essa ideia, já tem 2 milhões e pouco que vem pela URI e pelo Cored de Jaguari. Sim. Eu, às vezes, tem alguma coisa que me foge. O Júlio, que é o presidente, e o Eldro é o vice-presidente do Cored Vale do Jaguari. Conselho de Desenvolvimento, né? Tá, eles já arrecadaram um troco bom ali e vão mexer com a adubação, reconstrução do solo. Porque das estiagens, tudo prejudicou, né? Claro, já tem o negócio do bioma. Ah, viu só. Então, isso aqui a gente está trabalhando em cima disso aí. Outra coisa que repercutiu muito, o senhor estava lá naquela reunião que isso, no Capão do Cipó, aonde eu falei, e eu acredito que hoje o agro entrou e tomou conta. E foi bom, e está sendo bom. Mas eu acredito que o agro agora ele tinha que voltar para ser melhor ainda e trazer de volta o que já foi tirado da natureza, que foi muitas vertentes, que foi tapado, banhado. Então isso aqui, ó, não é que eu seja contra o agro, mas eu digo assim, que em vez de nós dar dinheiro para plantar mais e demolir com mais os matos lá em cima... Mas tem, Deio, só um pouquinho, tem gente dentro da direita, e nós temos um senador que é muito bom para a região, ajudou demais, tomara que continue ajudando, eu elogio muito, que é o Luiz Carlos, mas eles negam o efeito estufa. O Luiz Carlos é um engenheiro agrônomo e ele diz que essa seca e esses temporais e tudo isso acontece porque tem que acontecer e são cíclicos. Você acredita que, de fato, é cíclico ou você acredita que é a mão do homem destruindo a natureza? É a mão do homem destruindo a natureza assim, ó, de fonte segura. E se nós não barrar isso, o mundo vai terminar logo. Vai terminar logo porque o veneno está terminando com tudo. O que os outros países não usam mais, que estava terminando, os outros países mandaram para cá e o Brasil está acomodando e botando e fazendo. Olha lá em Jaguari se eles produziram uva nesse ano. Parreirais inteiros morreram por causa da deriva de um veneno brabo que vai para a soja, que eu não estou dizendo que não é para usar. Estão usando inadequadamente em dias de vento. Tem acontecido isso, tem muitas reportagens. Lá em Capão do Cipó eu estava naquele dia, inclusive estava apresentando lá com meu amigo o prefeito Adair. Muito lindo aquele encontro, um debate. E o Deio estava sentado lá na plateia, não estava nem no protocolo para falar. Aí ele ergueu o dedo e disse assim, eu posso dar uma palavrinha? Eu disse... Acho que fui eu que disse, né? É. Claro, eu estava no protocolo, mas quem é que vai impedir uma pessoa de falar, ainda mais um vereador, né? Lógico que para nós foi muito bom que tu quis usar a palavra. O Deio usou a palavra, deu um show. Ficaram todos abismados olhando para ele, porque ele olhou bem e disse assim, vocês estão falando em água, mas muitos, ele não acusou ninguém,
Ele disse muitas pessoas destruíram um banhado, agora estão falando em irrigação. Da onde que vocês vão tirar essa água? Nós vamos ficar sem água para beber. Como é que foi aquilo lá que tu falou? É verdade. E repercutiu depois na internet muito. É isso aí, repercutiu, que deu mais de 70 mil visualizações. É. E aí o que eu digo assim, ó, digo e sigo dizendo que se nós não barrar... Aquele dia eu disse assim, ó, eu não quero que o agro pare, mas eu quero que ele afaste, como tu falou agora dos parreiral, aonde nós temos mandiocal não dá mais, aonde nós temos... laranjeira, vergamoteira, está morrendo, pêssego e nem falar. Não deu fruta. Olha, está ficando complicado. Então eu digo assim, ó, se não houver uma grande mudança nessa parte, e eu acredito que o governo hoje, nós estamos criando, agora eu vou falar um pouquinho de outra coisa, nós estamos criando uma associação no Buriti, onde nós vamos trabalhar em cima do ecológico, do agroecológico. E a família agricultora e a ecologia. Então nós estamos lutando por produtos saudáveis. Gente... O orgânico? O orgânico. A gente não consegue mais comer um ovo, uma mandioca, um pêssego. Vocês não se lembram que coisa boa que era quando a gente... Mas a feira do produtor... A feira do produtor, o salame crioulo que nós tínhamos. Você chegou a trabalhar na feira? Trabalhei na feira Porque essa também. semana tem um senhor aqui no jornal que eu fiquei sabendo por intermédio de você, Loreni, né? Loreni Anibili. Isso. Eu falei com a esposa dele, muito querida, o filho dele, e ele com a camisetinha da feira, 26 anos indo na feira, e tu disse na Câmara, um dos fundadores. E a minha mulher comprava dele, não sabia nem que ele tinha falecido. E sobre a feira do produtor, que eu sei que tu gosta de falar bastante, que maravilha! Sabe que Santiago é uma das raras cidades a ter uma feira como a nossa, e às vezes ela compra aquela cenoura, a cenoura é mais cara que a outra. Ela é mais miudinha, ela não tem veneno e ela é mais cara, mas o sabor é diferente. E então a gente lembrando do seu Aníbal, que faleceu, e tantos da nossa feira, e ela vai todos os dias. Agora eu cheguei em casa, tinha umas sacolinhas em cima da mesa, até frutas silvestres. A gente compra lá, ariticum, nem me lembro mais, às vezes chega outras frutas que ela levava, jabuticaba, que vinha de fora, né? Quanto esse saquinho de ariticum? 5, 10 pilas, mas eu não consigo nem apanhar por 10 reais, né? Aí as pessoas juntando e se trazendo para a cidade. São raras as cidades que têm uma feira como a nossa, né? O Loreni foi uma pessoa assim, ó, que na horta dele, esses 26 anos, ele se dedicou em cima daquilo. Diz que a alegria dele era vir para a feira, né? E aí, te digo mais, ele saía às vezes no mato virgem lá, ia no meio dos matos, colher o radicho de capoeira. Que é raro, né? Que é raro. E trazia o radicho de capoeira. Nem me fala aquilo com um porquinho frito. Então são dessas coisas que eu falo para vocês, que eu me criei comendo. A gente pegava um pêssego no pé, pegava uma fruta. Outro sabor. E não tinha, hoje não tem mais, a gente não consegue mais comer. Velho, tu é um cara da campanha. Hoje eu estava com uma conversa lá em casa, na minha família. A minha família, eu vim de Coronel Bicaco, eu passei em Cruz Alta, Panambi. A minha avó, a Lemoa Velha, teve 19 filhos. E aí as pessoas me dizem, quando eu dou alguma palestra, olham para mim, 19? Eu dou uma fastrada, né, que a gente chama assim, fastra. Daí eu dou uma fastrada e digo, não, mas se criaram 16. E a minha mãe teve 8. O meu pai morreu, eu tinha 4 anos. Meu pai morreu com 38 anos. Quer dizer que se meu pai não morre, nós íamos 15 também. Porque a minha mãe era assim, era prece do São Bento. Já ouviu falar? Um para fora e um para dentro. Então as famílias eram muito grandes. E como é que se criavam? Eu estou achando que essa juventude de hoje está muito... Não é o termo mimado, mas eles estão muito fracos. Porque eu tenho 3 netos e as minhas netas quase sempre estão gripadas. Tem uma agora de 1 aninho e pouco lá de São Francisco. A minha filha casou com um italiano lá de São Francisco, nasceu uma bem gringa, né? Meu lado é alemão, tem os portugueses. E ela estava de novo tossindo. Veio fazer uma consulta pela Unimed, não conseguiu.
o médico disse, não tenho mais agenda para a Unimed, só que pague na bucha. Daí tiveram que pagar a consulta, o médico bom, atendeu, deu o remédio certo, foi embora. Eu estou achando que, como é que se criavam, essa é a minha pergunta, como é que se criavam naquele tempo, no nosso tempo, sabe o que me davam para quando eu estava com tosse? Você não vai acreditar. Açúcar com querosene. Isso só pode... Tem cabimento isso? Como é que se virava? Eu acho que tinha muita mortalidade daí. Ou é essa juventude que está fraca hoje? Era assim mesmo. Nós ali teve quantos da família que tinha tosse comprida. Ah, me lembro. Aquilo era uma tosse de cachorro? E aí... Parecia... O único remédio para tosse comprida era o leite de égua. É verdade, eu tomei. Leite de égua. É. Então ali a gente se criou assim, ó. A família começou pelos mais velhos e depois aí os mais velhos ajudavam a cuidar dos mais pequenos. E o meu pai tinha armazém e tinha negócio de fumo, sempre tinha gente. E ele era o centro ali das comunidades. E o pessoal de toda a volta vinha cair ali para vir para a cidade. Era um bolichão. Era um bolichão. No Buriti isso? No Buriti. Que impressionante. E aí, até no final da vida do meu pai, foi sofrido, porque o fiado, ele vendia, porque ele era igual o Déio. Todo mundo comprava e todo mundo levava. E no final ele tinha uns 4, 5 livros de caderno, e ele agarrou e disse assim, ó, ninguém me deve mais nada. Que barbaridade. Abonou. E aí ele pagava o NPS para se aposentar sobre 5 salários e terminou recebendo um salário mínimo. Então isso aí não foi fácil. E eu fui um dos mais novos, eu sou o mais novo de 13 da família. Uhum. Então nós pegamos uma época, teve dos mais velhos. Tinha a prece do São Bento por lá? Mas nós cansamos de ter que repartir um ovo. Ah, sim. Comer polenta. Isso. Polenta e leite. É. E quando tinha uma galinha, repartia uma galinha no meio, fritava, a gente fazia. Mas fome nunca se passou. Então me conta outra coisa. A galinha lá fora onde eu morei, quando eu era criança, um pedaço era do pai, outro era da mãe, tudo irmão mais velho, e a gente que era mais novo comia o que sobrasse. Era assim ou não? Um molho. Não, o meu pai era o pescoço, a minha mãe era sambiquira. Aliás, não sei como é que ela comia sambiquira, que ele é puro osso. Tinha outros que gostavam do pé, eu gostava do quarto, né? Aí fala coxa hoje, mas a gente chamava de quarto, né? Uma galinha... Tá, você me diz se tem boia melhor que uma galinha caipira, ou arroz com a galinha caipira, ou uma polenta, ou uma carninha de porco com um torresmo. Não tem. Quem achar que tem, que me prova o contrário. Tá, e a morcilha, Déio? Eu tenho um filho, o mais novo, meu filho mais novo, graças ao estudo dele, hoje ele é médico. São todos formados. Mas eles são bem cheios de parte. Um dia ele chegou lá em casa, tinha uma morcilha que eu comprei na feira, nem fui eu, foi a Suzana. Comprou uma morcilha de sangue, de porco. E estava na mesa e eu comi um pedaço. E ele disse assim, pai, o que é isso aí? Isso é uma morcilha. Fala o que tem. Ah, isso aqui é feito com sangue. Que sangue de quê? De porco. Ele disse, que nojo. Aí o outro mais velho me perguntou como é que é feito essa linguiça, que tinha mais carne de porco do que... É quase um salame, né? Misturado, mas tinha a linguiça mais com carne de porco. Daí eu disse assim, olha, uma vez chegaram na casa do italiano e ele estava lá comendo uma linguiça. E chegou um cara muito burro e perguntou para ele, como é que faz essa linguiça? E o cara disse, eu não vou dar conversa para esse burro, eu vou explicar a grosso modo. Diz, ó, primeiro o senhor tira as tripas do porco, antes mata o porco, não vai tirar as tripas com o porco vivo. Mata o porco, tira as tripas, depois pesca o porco e enfia dentro das tripas. Entendeu? A receita do salame? Entendi, é assim mesmo. É assim que funciona. E dentro do bucho faz o queijo de porco. O queijo de porco, que é maravilhoso. E das tripas do porco faz o salame. Exatamente. O codiguinho. Vamos falar do que tu falou do queijinho de porco. Ele é bem saudável. Ele tem uma certa gordura, mas se a pessoa não exagerar, não tem nada químico. Nada. Outra coisa que você fez muito, a minha família também fez. Por exemplo, para matar um porco, o que serviçama que dava, né? E dá ainda, né? Dá. Porque só se escapa o que do porco? Só o grito e o pelo. Sabe que o meu sogro, uma vez, ele matou um porco e eu acho que não estava bem morto.
E o pobre do bicho, ele foi largar a água quente e o bicho deu um grito e o meu filho viu nunca mais. E eu já vi pra fora gente que não sabia matar um porco e cravava a faca, o porco escapou com a faca cravada. Quantas vezes... E agora eu puxando para outro assunto, daí. O pessoal fala muito em arma, não é o nosso assunto aqui. Eu sou contra. Mas respeito a lei, respeito quem usa. Tem muitos amigos que usam, familiares inclusive. Mas as pessoas acham que é fácil dar um tiro numa pessoa. Eu uso arma contra o bandido, eu vou dar um tiro se me atacar. Não dá tiro em ninguém. Matar uma pessoa é uma coisa que não é para qualquer um. Ninguém tem coragem. Raros têm coragem. Só que seja um bandido, que eles vão para qualquer negócio. As pessoas... Eu me criei para fora. Tinha gente hoje na cidade que não mata uma galinha. E tem arma e diz que é para se defender. Porque matar uma galinha, a gente pensa que é muito fácil. Mas tu sente na mão, né? Porque a gente matava a galinha destroncando o pescoço. E o bicho ficava se debatendo, né? E essa de carnear porco... Agora, carnear uma res eu vi também. Daí que coisa horrível, né? A gente é acostumado, mas hoje se mostrar para uma criança... Dava uma facada e botava um balde para o sangue. É assim ainda para fora? Claro, é assim aí. E carneia a vaca, eu tenho aquela guria que me ajuda. A Karine. A Karine. Um abraço para a Karine. Muito gentil, falei com ela. Fizemos a reportagem sobre a família Crestani. E ela disse assim, eu estou indo lá pegar o meu esposo e na volta eu já te respondo. Ela escreveu para mim os dados lá, ficou muito feliz, se emocionou com a matéria, mas a matéria que está no jornal. Depois a gente vai publicar também na rede social. Um abraço para a Karine, eu conheço só de foto assim de rede social. É ela que te ajuda? Ó? Ela e todos os meus filhos. Eu não posso falar, é do mais velho ao mais novo, todos. Então, a minha mulher, a gente criou a família só no sacrifício. A tua esposa é daqui do Buriti também? É daqui. Aí eu vou te dizer. Casou com quantos anos? Vocês 27. 27 anos. E estão juntos há uns 30 anos. 30 anos. E qual é a receita para dar certo esse casamento? Olha, eu vou te dizer assim, ela me respeita e eu respeito ela. Vocês família. Brigam ou não? Não chegam a brigar? Não brigamos. Olha, é difícil trocar uma palavra. A última palavra é tua sempre ou é dela? É nossa. E os filhos já estão formados todos? Eu estava dizendo agora, eu vi uma matéria que tu publicou sobre as crianças no colégio. Sim, tratando o professor e... Isso. Aí tem gente que é do bater. Eu concordo que antigamente... Eu me criei no laço. Eu também. Uhum. Me criei, meus pais me criaram... Eu tenho marca até hoje. Porque era 13 filhos e não fosse meio no tento... Não dava certo. O tento, essa é boa. Eu te passo o tento. Te passar o tento. E passava o galho também, né? O galho. O relho. Uma pitangueira. Pitangueira. Eu tomei, os primeiros laçaços que eu tomei do meu pai, eu tinha 3 aninhos. Eu briguei com o primo meu e ele pegou o meu relho, que eu tinha um relhozinho, e me surrou com o meu próprio relho. Aí eu falei agora para a Karine, fiquei sentido aquelas crianças fazendo o que fizeram dentro daquele colégio. Eles não sabem o que estão fazendo. Eu disse para ela assim, olha, eu criei vocês assim, eu nunca precisei dar um tapa, um laçaço em vocês, e só conversando, com o diálogo. E ela me disse assim, mas o senhor não precisava nem falar muito, que era só dar uma olhada. Mas, Déio, eu hoje até contando para minha mulher, porque eu sou professor também, e eu era reprimido em casa. Eu só apanhava, não podia nem falar. A gente abria a boca, mandava um cala a boca, dava um tapa na boca, na cabeça, fincava o que tinha na mão. Eu ia para a escola, eu incendiava na escola. E um dia eu me lembrei de uma arte que eu fiz na escola. Eu era tão danado na escola que a professora me deu um castigo. Ela mandou ficar com os braços erguidos na frente de toda a turma. E disse assim, e daí quando ela via escrevendo no quadro, me doía os braços, eu baixava, ela olhava para mim de novo. E um dia ela me tirou a laço da sala de aula, eu estava na 4ª ou 5ª série, me levou lá para a 2ª série, porque naquele tempo tinha o 2º ano burro. Acredita que separavam? Ela me enfiou lá e eu quase morri de medo, porque agora eu vou apanhar em casa, como é que eu vou voltar para a 2ª série? E eu achei que eu ia voltar para a 2ª série. Depois eu pensei, mas não é possível, ela não vai poder me rebaixar assim, de tão danado que eu era na escola. Mas não era essas artes de surrar, de debochar da professora, era de dar risada, contar caos, brincar, querer cantar, contar piada, é isso que eu fazia. Essa era a minha arte. Matar passarinho. Pra gente era uma riqueza matar passarinho, né? Nós já era diferente, nós saíamos no recreio e o pau pegava.
Pois é. Você estudou aqui os colégios eram para fora naquele tempo, a dificuldade era aqui na região mesmo? É a Vila Branca, estudei. Você sempre morou aqui na região? Sempre. Nasci e me criei no Buriti e temos por aqui. Tá Tive bem. um ano em Porto Alegre que eu te falei que eu vendi rapadura. Vendeu rapadura em Porto Alegre. Tá, mas as outras verduras e você vendia aqui, né? Aquela que você vendia quando chegava no final, distribuía. Aqui já foi... Aqui nós vendia, mas aquilo ali foi uma época que eu perdi a minha mãe. Daí tu foi para lá. E aí que eu digo para você assim, ó, aquilo ali me deixou... E aí eu até encrenquei com a polícia aqui em Santiago, todo mundo conhece a história do Deio com a polícia. O que houve daí? E aí eu tive que abandonar e fui embora. O que a polícia te fez? Meia dúzia de brigadianos, nós peleávamos. Queria te bater o brim? Nunca me bateram. Até porque era. Mas eu não sei, eles pegaram uma coisa comigo e dava problema, né? É, sempre. Dava problema. Então por isso que eu digo assim... Tu era um homem muito violento? Não era violento, mas é que quando vem... Eu tenho uma coisa de dizer, sou muito o sangue calmo. ferve. Sou muito calmo, mas quando vem, aí eu não levo o desaforo para cá. Eu sei. Não. O gringo não é fácil. E aí eu tomava um trago por causa Tá bem. dos problemas. E vou lhe dizer uma coisa. Aí foi o jeito que eu arrumei sair fora. Foi para lá um pouco. Senão acho que a polícia ia me matar. Mas daí tu tem personalidade. Sabe que eu conheci um cara que não fazia nada sem tomar um trago. E depois que tomava um trago, também não fazia mais nada. Eu me lembrei que tu foi a Porto Alegre, me dei um caso de um primo meu. Ele é primo meu mesmo. Se chama Mulita. Se eu falar o nome, ninguém sabe. E ele conta um caso assim. Eu fui passar uns dias na capital. E quando eu saí, estava me preparando para sair em viagem, a minha família me disse, tu vai para Porto Alegre, mas tu não te mete em rolo, porque tu é um homem muito violento, então tu tome cuidado. Eu estava tomando uma gelada, e nisso eles estavam choco e choco num baixinho. E aquilo chegou a me ferver o sangue, eu me levantei, e pensei, não era para me meter em rolo, sentei de novo. Mas eles seguiram, choco e choco naquele baixinho, aí eu não me aguentei. Eu não gosto de injustiça. Me levantei e me botei. Quase matei aquele baixinho, a pau. Te fervia o sangue daí, então? Nem gosto de falar. Olha, eu fui um cara, tinha... nem vamos falar nessa parte. Tu vai ficar sabendo por fora. Não, mas tá bem. Até muito sincero, é o que é. E a gente está chegando ao final do nosso programa e eu quero colocar o nosso jornal, a nossa rádio, nosso espaço aqui, o podcast, e te desejar muito sucesso na Câmara de Vereadores, que agora você conseguiu essa emenda de 160 e tantos mil para o hospital, outras que você vai conseguir. Traga, se puder trazer o Paim aqui em Santiago, se puder trazer o Edgar, trazer esse pessoal todo, traga, porque quanto mais essas pessoas virem para Santiago, melhor para nós. E olha, aquele encontro que teve lá que você foi, eu não achei nada de anormal, eu achei perfeito, legal, não era um encontro partidário, de reunião partidária, era um evento público. E o Marcelo Peru, prefeito, que foi lá também, se aquele deputado que conseguiu umas emendas para Santiago, o Sanderson, que tem ajudado muito Santiago, não visse aquela união, aquele salão cheio, como é que ele vai ajudar Santiago? Ele precisa que o Magdiel, com os seus colegas que são do PL, mostrem tutano, mostrem capacidade de voto, porque um deputado ele precisa de voto. Então o Sanderson ajudou muito Santiago, trouxe mais emenda, tem uma ponte que nós vamos ter que falar mais adiante, que eles vão precisar de ti, do governo federal, de todos os partidos, que é a ponte do Passo da Cruz, tantos outros projetos. Então, nesse momento final, se você quiser falar mais de algum projeto, fique à vontade. Eu digo assim, sobre a ponte, eu não sou de prometer nada para ninguém. E na minha campanha, o pessoal falava dessa ponte. E essa ponte faz anos que rodeia. E eu digo, não prometi, mas eu vou lutar.
Eu não vou prometer que eu vou fazer, mas eu vou lutar. Essa ponte é no Passo da Cruz, né? Passo da Cruz. O Magdiel tinha conseguido uma emenda de uns 500 mil e ele até ficou meio chateado porque parece que recusaram o dinheiro dele, teve que destinar para outras coisas. Eu disse, Magdiel, é verdade, uma ponte não é tão barato. Em São Francisco vão fazer uma ponte lá no Beluno, parece, que é para ligar a Mocambo, o nome da região, para ligar São Francisco e São Vicente. O interior lá precisa muito dessa ponte. Sabe quanto vai custar, Déio? 5 milhões. O governo federal não põe mais dinheiro em pontes que a água vem e vai levar. Ele tem que ser uma estrutura muito boa. E lá, essa ponte vai custar esse valor. Tem a ponte do Umbu também, que é um outro problema de São Vicente e Cacequi. E essa nossa ponte, talvez ela não seja tão importante, mas é importante e não custa tanto dinheiro assim. Mas você calcula aqui mais de 1 milhão, né? Não é mais de 1 milhão. Nós temos 4 milhões e 600 mil reais limpo e liberado para essa ponte. Já tem o projeto e já foi feito tudo. Eu todas as semanas, cada 15 dias, eu tenho uma conversa com o prefeito e lutando em cima. E eu disse para ele, 4 milhões e 600, mas ela está orçada em 6 milhões. Nossa, mas é tão caro assim mesmo. E aí... Então, os 500 mil do Magdiel, mesmo que graxa em focinha de cachorro? Tu já ouviu esse termo? Então, eu vou dizer assim, ó, nós temos 4 milhões e 600 que está garantido. Faz 4, 5 meses. Eu pedi pro Marcon, ele me falou que estava garantida essa emenda. Ou não é emenda, é verba que está licitada ali para nós. Sim. Eu falei com o meu deputado Bom Gás, eu falei com o Adão Preto, eu falei com o Paulo Pimenta, através do Rômulo, do assessor dele, e eles foram lá, investigaram, e essa verba realmente está ali. Certo. Só que nós tínhamos 190 dias, a partir de mexer com os papéis, nós tínhamos 190 dias para... Certo. E eu estou correndo atrás toda semana com o prefeito, achando que essa semana eu cheguei lá e disse, prefeito, o senhor tem interesse em nós fazer essa ponte? E eu tenho. E esses papéis estão lá, eu digo, então o senhor me dá esses papéis, nós vamos junto para buscar esses recursos que está faltando, o que está acontecendo. Então eu digo assim, ó, que o pessoal da comunidade que ocupa essa ponte pode ter certeza que eu estou fazendo de tudo. Déio, nós estamos no final já, tem gente mandando recado para ti, tá cheio de recado aqui. Um diz assim, tem que rodar no dia da carneada para ver como é a lida. O José Telmo, vai meu abraço aqui para o Wilson Souza, Déio Cristânia do Povo, avante, Luiz Tato. Eu não tenho formatura nenhuma, talvez tenha a mesma escolaridade do vereador Déio, mas o tal defeito estufa veio por culpa de alguém, mas o que está acontecendo com a natureza, que estão culpando o agro, as próprias indústrias, isso tudo está escrito na Bíblia, ninguém vai conseguir mudar, podem criar a lei. Tá, é um comentário aqui, tem Andriele Brum, tem tanta gente falando aqui, bom, depois você vai chegar em casa, e aí tem outros te parabenizando, e dizendo que o vereador Déio, sim, é esse cara legal, e assim por diante. Tem, Uriel, olha aí, tem mais de 60 pessoas nos assistindo, né? Quase 70, né? Olha a popularidade do Déio, né? Nosso programa bombou hoje, hein, Uriel? E tantos comentários que eu não vou conseguir aqui todos. Então, mando meu carinho, meu abraço para você que está elogiando o Déio, para você que está fazendo a crítica para o Déio, para mim, não tem problema nenhum. Nós queremos que vocês falem. Desde que não tenha ofensa, tudo está valendo. E assim que o Déio é, e eu tenho certeza que ele vai continuar assim. Eu disse para ele, Déio, só vou te fazer um pedido. Não mude esse teu jeito, esse teu estilo. Siga assim, sempre sendo essa pessoa humilde, essa pessoa do jeito que tu é, que tu representa essa classe que sofre tanto, que sofreu tanto, hoje está melhor um pouco, mas que precisa de olhos bem abertos e cabeças pensantes, como o Déio fala. Então, eu vou encerrando aqui e agradecendo ao Déio. Que nós puxamos 2, 3 vezes para falar sobre o projeto que eu tenho. Nós temos o projeto Limpa a Cidade. Esse não foi falado, então fale no finalzinho. Nós temos um projeto Limpa a Cidade. Isso aqui, ó, eu quero falar para você assim, ó, eu quero a comunidade junto nesse projeto.
Como é que eu sempre me engano nessa reciclagem, a separação do lixo, como é que é? Nós vamos fazer uma arrecadação. Certo. Uma arrecadação, e eu vou fazer assim, ó, esse projeto já está escrito, já hoje apareceu o grupo das mulheres que vão participar com nós. Eu quero a comunidade inteira. É o projeto Limpa a Cidade e eu quero ajudar os recicladores de lixo. E tu me convide que eu quero ajudar também. Tá, não, isso vai ser para nós, toda a comunidade, toda a cidade. É uma campanha, agora me veio na cabeça, é uma campanha de arrecadação. Segunda-feira nós vamos ter, depois da sessão da Câmara, uma reunião com todos os vereadores para nós formar como é que nós vamos fazer essa campanha. Se vai ser um projeto, se vai ser uma campanha mesmo. Uhum. Eu quero englobar a Prefeitura, a Secretaria da Saúde, a Secretaria do Meio Ambiente e a Secretaria dos Esportes, junto com nós, a comunidade inteira, os bairros todos. E o nosso projeto ele é assim, ó. Nós vamos fazer essa arrecadação e eu vou combinar com nossos vereadores para nós dar uma contrapartida. Vamos ver qual é o valor que nós vamos dar. Eu, pelo menos, tenho essa ideia. Vou passar a ideia para eles. Para nós já sair avançando. Porque a minha ideia é sempre que nossos vereadores trabalhem unidos em prol da nossa comunidade. Então, que lindo. Então vai sair, se Deus quiser vai sair, e uns quantos estão me apoiando, e aí nós vamos fazer isso aqui, ó, nós vamos fazer essa arrecadação para que podemos juntar um troco, e eu quero que esses recicladores vão ajudar nós, e a comunidade inteira que puder, e aí nós vamos combinar bem com o prefeito, como é que nós vamos dar o destino desse lixo. Esse material, né? Claro. Porque nós tivemos, que vale dinheiro, né? Claro, nós tivemos nos bairros, nós tivemos na Bonato, nós tivemos na Sanga, e está tudo enroscado, saco, plástico, sujeira. Por tudo. E televisão, gente. Geladeira, sofá. Televisão, na Sanga. Dá para mobiliar uma casa. Esgoto. E isso aqui não aparece, mas está ali, ó, e está prejudicando a natureza, está prejudicando a saúde. Então, por isso que eu vou pedir para a Secretaria da Saúde, o Meio Ambiente e a Secretaria dos Esportes. Todas as secretarias podem ajudar nós. Tu é um ambientalista, daí. E aí eu tenho assim para dizer para vocês, ó, e eu quero que vocês me ajudem, e nós temos que estar os 49 mil habitantes de Santiago junto para esse dia. Nós vamos marcar o dia e nós vamos se organizar para aquele dia ser o Dia Nacional da Limpeza do... E aí, esse é um tipo do mutirão. Isso. E aí, cabeças pensantes é para isso. Mas esses dias tu já andava com um caminhãozinho nos bairros? Já juntamos muito. E outra coisa, cabeça pensante para fazer o pessoal se conscientizar. Sei. Uma campanha de conscientização para que a nossa cidade, como ela é uma cidade educadora, nós precisamos educar o povo para que esse lixo seja bem remunerado, seja bem... O maior lucro desse evento que você quer criar é a conscientização que fica, né? A conscientização que vai ficar. Porque a pessoa vai ficar com vergonha vendo todo mundo limpando e o cara lá larga lixo de novo, né? Eu acredito que vai ser uma das cidades mais limpas a partir dessa data. E outra coisa, que o meu interesse, porque às vezes um miserável ali eu encontro, ó, veio a palavra, cara. Eu encontro gente... Mas a gente sabe que é legal, isso é do teu jeito de falar. Eu encontro gente com um carrinho, juntando lixo, que ele vai daqui lá na cerca de pedra... Perdendo lixo. Pegando um litro, uma latinha, uma coisa na beirada das estradas. E eu quero assim, ó, que se a gente conseguir arrecadar bastante, para que eles tenham também um ressarcimento bom. A gente vai ver. Aquele que não depende disso, aquele que não vai precisar botar a mão para ajudar a limpar, que ajude nós nessa campanha da arrecadação. Certo. Está bem. Inclusive, eu soube por intermédio do prefeito que eles criaram um galpão para ajudar mais os recicladores. E no futuro, o lixo todo vai passar por um grande processo de mudança. Hoje, Santiago gasta em torno de 6, 7 milhões mandando lixo para Santa Maria. Nova Esperança gasta em torno de 800 mil. São Francisco em torno de 1 milhão. E uma empresa, talvez seja uma multinacional, vai restabelecer aqui para os 32, 33 municípios da região central um consórcio, que tem esse consórcio da região central, para organizar
e eles vão construir galpões para esses recicladores, vão remunerar melhor os recicladores, porque é o ponto central do lixo, da reciclagem, é o reciclador. Ele tem que ser valorizado, ele tem que ser mais bem cuidado, para que ele tenha mais sustento ainda, para que tenha dignidade. Porque hoje ele faz um trabalho muito lindo, muito bom, e eu acredito nesse teu projeto, Déio. Muito obrigado, aumentou nossa audiência aqui, está em 64 agora. Eu tenho vontade de não terminar o programa, né? Está muita audiência, viu? Vou ter que trazer o Déio mais vezes aqui, né? O que tu acha? Déio, muito obrigado, um abraço para ti e que você siga muito feliz nessa tua jornada, porque o Déio, não vou dizer que ele mudou o jeito da Câmara. A Câmara que está agora, ela é bem diferente de outras. Eu já vi a Câmara com 19 vereadores, que era muito interessante, os debates todos, câmaras maravilhosas, todos maravilhosos, mas vocês, essa legislatura está uma Câmara diferente. Tanto com o meu irmão Eldro Machado, quanto ao Enio Rebelo, quanto ao Haroldo. A única mulher que está lá, que é a Alexandra, até fico impressionado, porque poderia ter mais mulheres lá, não sei por que tem só uma, mas está bem. O Jonathan, todos os vereadores, o doutor Urique, eles debatem as ideias. E esse teu pensamento, que a gente pensava, vai ter um do PT no meio lá, vão debater com o PL, mas vocês não ficam brigando por causa de governo esse, governo aquilo. Então é muito bacana ouvir hoje a sessão da Câmara, mas se o dia que o Déio não fala, não tem graça. Então, esses dias tu não falou, fiquei triste. Viu? Eu vou dizer assim, ó, eu que vou agradecer. E todo esse público que está ouvindo, sabe que essas minhas palavras são sinceras. E, independente de ser pequeno, médio e grande, eu quero a amizade de toda essa comunidade, de todos esses 49 mil habitantes que nós temos em Santiago. Que ninguém me olha com cara de brabo, ou com cara que eu não sei isso, que eu não sou aquilo. Porque eu não tenho inimigo e não tenho lugar dentro do meu coração para guardar mágoa de ninguém. De ninguém. E aquele bonequinho que saiu na internet dizendo assim, fala que o Déio é isso, que o Déio é aquilo, porque eu fui num encontro de direita, mas eu carrego comigo um partido. Ficou legal, né? É. Aquele lá bombou, né? E eu tenho para dizer para você assim, ó, o meu partido, eu me identifico dentro do nosso governo, nós se identificamos, porque eu trabalho pelo mais desfavorecido, e eu queria que esses mais desfavorecidos também possam ganhar. É bem como eu estou dizendo, com o que nós podemos ajudar, eles vão ter mais sustento, uma vida mais digna. Como se nós conseguíssemos tirar todo esse povo de Santiago da fome, porque eu sei que em Santiago existe muita fome ainda. Ainda tem. Olha, nós distribuíamos 12 cestas básicas por você conhece por semana, as bases. E a gente entrava e nós distribuíamos as cestas básicas de casa, de porta em porta. E é para ver como que o povo humilde é de coração, porque eles pegaram, e já cansou de me acontecer, de nós terminar a cesta e ter 2 ou 3 que estavam precisando. E nós pegamos a cesta e repartimos um pacote para um, pacote para outro. Eu faço ideia. E isso aí eu vou dizer assim, ó, e saber, olha aquela... E também teve outra assim, ó, que a mulher dizia assim, ó, olha, hoje eu tenho, mas aquela senhora ali está passando fome e não tem nada para comer. Então, passa para ela. E nós passávamos. Então, isso aí, a gente saía enriquecido dali, ó, porque aquilo ali a gente estava fazendo um troço. De entrar nessas vilas ali com 250, 300 cestinhas para as crianças, nós fazia. O Girela é testemunha disso, nós ia lá e comprava. Até está entrando um cheque meu hoje de R$1.800 que eu comprei para distribuir para as crianças. E a gente entrava no... Mas agora, como eu sou vereador, dizem que eu não posso fazer isso. Tem que ter mais cuidado. Me diz que eu não posso fazer isso, mas eu vou dizer para você assim, para a comunidade inteira, eu não faço pensando em política e não faço pensando em dinheiro. Eu faço pensando no bem das crianças. E nós temos que tratar bem das crianças, que é o nosso futuro da manhã. Tá bom. Conversamos aqui com o vereador Déio, esse
esse homem da campanha, esse homem simples que está fazendo um baita trabalho na Câmara de Vereadores. Muito obrigado a ele, muito obrigado ao Sicredi Vale do Jaguari, vai meu abraço para toda a equipe, também agradeço ao nosso Grupo Felite, eu rodo Fiat, eu rodo feliz, eu rodo contente, em segurança e no conforto. E também agradeço às lojas Quero, a todos vocês, Uriel Menezes, todos que estiveram conosco. Tchau, tchau, e até a próxima sexta-feira com o podcast Estação MP, deixa eu te contar. Hoje contamos bastante coisa, né? Outro dia a gente volta. Valeu.